Bom dia, irmãos. Convidamos todos de pé, nos acompanhem numa oração silenciosa, pedindo a presença do Senhor para esta reunião. Vamos louvar ao Senhor com o hino número 252. Sou feliz com Jesus. Vamos meditar no leitura do livro de Mateus, capítulo 6, o verso 33. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça,
e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém. Base nestes textos, vamos ajoelhar. Vamos ser dirigidos em oração para o nosso irmão Joaquim Augusto. Santíssimo Deus, Pai querido, obrigado pela vida, pela paz que tens dispensado a cada um de nós. E aqui, Pai, nos reuniste nesta manhã do teu santo sábado. Agora, bom Pai e Deus Santíssimo, e aqui estamos para ouvir a tua palavra, para aprendermos de ti que és manso e seguro de coração. Sim. Te pedimos, Pai, que nos toques com o teu Santo Espírito, para que os nossos corações estejam atentos à tua palavra e assim, Pai, possamos daqui sair mais confortados, mais animados para uma nova semana que se vai seguir. E te pedimos, Pai, que toques o teu altar, os servos que escolheste para nos falar de ti e da tua mensagem. E ela, Pai, venha como vindo diretamente ao trono da graça. Isto, Pai, te peço, não porque de alguma coisa seja digno conhecedor, mas te peço pelo amor do teu amado Filho Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém. Os irmãos podem tomar os seus assentos. Queremos deixar dar as boas-vindas a todos que aqui estão presentes connosco. E aqui é um pouco um espaço grande, não só aos que estão aqui fisicamente na nossa igreja, pequena igreja de Lisboa, mas também aqueles que nos acompanham através da internet, e que também temos irmãos que nos estão a acompanhar e que estão também a acompanhar este estudo e também estão aqui presentes connosco, que nós possamos ter o nosso foco, a nossa atenção dirigida então para aquilo que nos trouxe aqui, que é ouvir a palavra de Deus. Nós gostaríamos para já de dar os avisos habituais nesta época, nesta altura, que é próximo sábado é 13º sábado. Significa isto que não teremos reunião aqui na Igreja de Lisboa, estaremos no Montijo o dia todo. Portanto, teremos reunião de manhã, normal, escola sabatina e culto no Montijo, e da parte da tarde, a partir das 17 horas, teremos a reunião de jovens, portanto, que decorrerá então no próximo sábado no Montijo. Próximo sábado, último sábado do mês de junho, estaremos então reunidos no Montijo. Lisboa tornará a abrir no próximo dia 6 de julho, portanto, já no próximo mês será quando será a abertura do mês de julho. Depois, a nível de outras programações, temos também no dia 7 de julho, no dia 30, portanto, no último domingo, decorrerá mais uma sessão do curso Conhecer Mais, que terá início pelas 9 horas da manhã na Igreja do Montijo, portanto, o curso dirigido pelo nosso irmão pastor Hilton Castro, portanto, estão todos convidados para estar presentes, portanto, será às 9 horas do dia 30 de junho, também na Igreja do Montijo. Depois, no dia 7 de julho, haverá passeio jovem, que será anunciado no próximo sábado, o local onde será feito esse passeio. Portanto, será no dia 7 de julho o passeio jovem. Portanto, contamos convosco para todas as atividades que iremos ter nos próximos tempos. Depois decorrerão mais algumas atividades no mês de julho, mas que iremos depois apresentar um pouco mais à frente. Mas nós temos, por norma e por hábito, todos os dias quando nos levantamos, fazer uma oração a Deus. Não temos? Não nos esquecemos. É? E à noite também, quando nos deitamos, fazemos uma oração a Deus. Não? Para agradecer o dia que nos deu e nos proteger durante a noite. Você sabe. Ora bem, vamos incluir nessas nossas orações os pedidos de orações que aqui temos. Temos hoje pedidos de oração pela Dani e pelo Steli, não é? Também para que Deus possa ajudar nas várias cerimónias que vão decorrer também. Vai haver alguns casamentos durante o próximo mês de julho e agosto. Haverá casamentos durante o mês de julho e agosto e que
há um pedido também de oração para que Deus possa abençoar essas uniões. Falamos daqui mais próximos de nós, o Adelino e a Abi, não é? O Samuel e a Karen. Temos também depois o Gerson e a Ellen. Portanto, são os 3 casamentos que se irão realizar, não propriamente por esta ordem cronológica, mas que irá decorrer esses casamentos e, portanto, que Deus possa abençoar esses casamentos. Não nos esqueçamos nas nossas orações, também pela pedido de oração especial pelo programa Saúde Total, para que Deus possa continuar a abençoar esse programa e as pessoas que o ouvem sentirem esse conforto que lhes é dado todos os dias, e também em especial ao irmão André, que tem esse encargo e essa responsabilidade de estar todos os dias em comunicação com essas pessoas e transmitir a vontade de Deus e a sua paz que Deus quer que seja transmitida a todos. Também, como é lógico, a todos os pastores e famílias que têm um trabalho muito grande pela frente. Os dias de hoje são mais difíceis e as dificuldades se avolumam, mas que também não nos esqueçamos, então, nas nossas orações, destes pedidos que aqui foram feitos, nas orações matutinas, nas orações vespertinas, ou oração podemos fazer só de manhã e só à tarde? Não. Sempre que quisermos, não é? Sempre que necessário, sempre que precisarmos, podemos fazer isso. Então, não nos esqueçamos destas orações aqui pedidas para que esse trabalho possa ser desenvolvido. Bom, mas viemos aqui hoje para efetivamente ouvir da Palavra de Deus. Então, vamos preparar os nossos corações com um hino da nossa irmã Naomi.
Agradecemos a nossa irmã Naomi, este tempo que nos apresentou. E vamos agora ouvir o nosso irmão André Ribeiro com o tema Princípios Básicos do Reino de Deus. É algo que nós queremos saber. Que a graça e a paz de Deus possa estar com todos nós nessa manhã. Amém. Sou muito contente pela oportunidade de estar hoje com os irmãos. Pela escala, era para estar o irmão Wilton Castro, mas na quarta-feira, o irmão Pedro da Conceição comunicou à direção da igreja que o irmão Wilton Castro não viria. E foi nos dada então a oportunidade de estar aqui. Estamos contentes por podermos partilhar esses momentos com todos os nossos queridos que estão aqui presentes também, os que nos acompanham pela internet. Nosso desejo é que as bênçãos de Deus alcancem aí quando você está. E vamos falar então sobre esse tema, princípios básicos do reino de Deus. Nós temos como objetivo, penso eu que todos nós temos esse objetivo, de chegar até o reino de Deus. Por isso aqui estamos, né? Por isso nós estudamos a palavra de Deus para compreendermos o que é necessário fazermos para lá chegarmos. Afinal de contas, para irmos a algum lugar, precisamos ter uma ideia do que é esse lugar, né? Quando alguém vai sair de férias e quer fazer uma visita para um lugar, né, que nunca foi antes, no mínimo vai procurar saber, né, que idioma fala, que moeda que tem lugar, se o custo de vida lá é muito caro, saber quanto dinheiro leva, ou seja, o básico. Vai tentar saber pelo menos o básico, né? E assim, em relação também ao reino de Deus, convém que nós saibamos pelo menos o básico, os princípios básicos desse reino. E vamos já notar que realmente esses princípios básicos do reino de Deus são fundamentais para a nossa vida. E agora eu já perguntava, quais são os princípios básicos do reino de Deus? Talvez fique assim um pouco difícil, né, de responder, mas não é assim tão difícil. Nós poderíamos responder sem sombra de dúvidas, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Eu penso que esses são os princípios básicos, né? Eu acho mais básico do que isso que é difícil, né? Só se fosse mesmo amor, aí seria um resumo de uma palavra. Mas o que isso quer dizer? Amar a Deus sobre todas as coisas. Vamos ver nas palavras de Jesus em São Marcos, capítulo 12 e o verso 30. São Marcos, capítulo 12 e o verso 30. Se você tem essa Bíblia, está na página 1002. Página 1002 da Bíblia Luz. Diz-nos assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de todas as forças. Para compreendermos um pouco melhor o que isso quer nos dizer, vamos ilustrar. Jesus gostava de ilustrar as suas lições para que elas fossem compreendidas. E é interessante, sempre que pudermos, também ilustrar as nossas lições. Um garotinho, certa vez, ouviu esse texto na escolinha bíblica e ficou impressionado com as palavras: amarás de todas as tuas forças. E aquilo ficou na sua mente, né? Amar com toda a força. E então, um dia de manhã, logo após o pequeno almoço, ele abraçou a sua mãe, né? Apertou bem forte, assim, ele era pequeno, apertou-se na perna da mãe, né? Bem forte. Olha para ela e ainda apertando as suas pernas, ele diz: mamãe, amo-te com todas as minhas forças. E é claro que aquele gesto tão terno, a mãe retribuiu, disse que também o amava muito. Mais tarde, já quase no fim daquele dia, a mãe então pede a esse mesmo garotinho que ele vá levar o saco de lixo ao contentor. E ele faz ali uma cara feia, né? Porque o contentor ficava ali a alguns metros de distância da casa. Ele faz aquela cara feia e diz: ah, mãe, estou cansado. E o mesmo ele havia dito algumas horas antes, quando a mãe pediu que ele buscasse um pouco de lenha
para dentro de casa para manter a lareira acesa, para manter também o funcionamento que era necessário com a lenha. E então, quando ele falou isso, a sua mãe o chamou, sentou no colo e sorriu para ele e disse: hoje eu fiquei tão feliz quando você me disse de manhã que me amava com todas as suas forças. E o miúdo ficou todo garboso, né? Afinal de contas, ele recebeu um elogio da mãe. E agora a mãe pergunta para ele: tu sabes o que quer dizer as palavras que tu me disseste? E o garoto diz: sim, que te amo com todas as minhas forças. E então a mãe disse para ele: olha, eu vou explicar. Eu sei que tu me amas, eu também amo-te muito. Mas, lembra, aí ao início, ao fim da tarde, quando eu lhe pedi que fosse buscar a lenha para mim, tu não foste? E lembra também quando eu pedi que fosse levar o lixo, e tu não quiseste levar o lixo? Pois é. Então, amar com todas as forças significa você usar a sua força para demonstrar o seu amor, mesmo que você não queira. Isso significa amar com todas as suas forças. Aí o garotinho ficou a pensar um bocadinho. E a mãe diz: amar com todas as forças não é somente abraçar com força, é também fazer algumas coisas que exigem esforço da tua parte. Então o garotinho desceu do colo da mãe, pegou no saco dele, foi correndo levar ao contentor, e na volta já trouxe lá uns cavacos de lenha também, e ele aprendeu a lição, né? E eu também. Isso significa amar a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso ser. Muitas vezes nós conseguimos amar a Deus de todo o coração, mas até certo ponto, até não precisar do coração. Aí quando entra em conflito a vontade de Deus com alguma questão relacionada aos nossos sentimentos, quem será que perde, né? Quem é que perde o lugar do nosso coração? Será que é a tal situação ou será que é Deus? De toda a alma, ou seja, de todo o nosso entendimento, tudo aquilo que nós somos, de todas as suas forças. Isso é um dos princípios básicos do reino de Deus. É justamente o amor, aquele amor ativo, né? E o amor, esse princípio básico, ele transforma a vida de uma pessoa. Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta. Muitas pessoas acreditam que essa questão de religião, essa questão de ligação com Deus, não é assim tão necessária, não tem tanta utilidade. Quer dizer, é uma questão que, pronto, olha, eu torcer para uma equipe de futebol ou ser crente é a mesma coisa, tá ali mesmo. Né? E eu perguntava uma coisa: o que é que o mundo deve aos ateus? Não deve nada aos ateus. Diga-me, qual universidade que foi construída de raiz por ateus, por comunidade ateia, por comunidade de pessoas que não acreditam em Deus? Eu não conheço nenhum. Pelo menos não até agora. Não conheço nenhum. As maiores universidades do mundo são cristãs. Os primeiros países a se desenvolverem após a Idade Escura eram cristãos. Os países mais desenvolvidos são cristãos. Pelo menos o eram quando começaram o seu desenvolvimento. Alguns rejeitaram esses princípios básicos. Temos um exemplo muito claro do que significa abandonar esses princípios básicos do reino de Deus na Revolução Francesa, né? Ou seja, chegou uma altura em que disseram que Diana, a deusa Diana, que era a deusa de França. Pegaram lá uma rapariga bonitinha, puseram nela um vestido, né, bonito e tal, e disseram: essa é a deusa Diana de França. E na Revolução Francesa houve então um desencadear de situações e episódios que nada mais foram do que resultado desse afastar-se dos princípios do reino de Deus, afastar-se de Deus. E essa rapariga morreu na miséria, a mendigar. É isso que as pessoas fazem quando se afastam de Deus. Elas se afastam também dos seus semelhantes, afastam dos seres humanos e acabam por haver
só miséria e só desgraça. Então, quando nós deixamos de dedicar nosso coração a Deus, vai dar sempre errado. Nós temos acompanhado a notícia de uma situação que tem despertado o interesse da mídia do mundo todo, que é a revolta dos brasileiros, né? Na sexta-feira estive a ouvir uma notícia: 100 cidades do Brasil estavam com pessoas a manifestarem-se na rua contra a situação atual que se encontra. E tudo isso deve-se a quê? A um evento religioso de grande porte que vai acontecer em 2014, né? Estão todos revoltados contra esse evento religioso. É isso? Não. É o Mundial de 2014 que vai ser realizado no Brasil. E é compreensível, porque onde os princípios básicos do reino de Deus não está, vai faltar também o quê? O cumprimento das necessidades dos seres humanos, ou seja, alcançar as necessidades dos seres humanos. Tem se gastado milhares de milhões de dólares, vamos falar em real, falar em dólar para aumentar o de euros, mas é claro que a moeda corrente do Brasil é real, para construir estádios, enquanto hospitais andam a míngua, a educação anda a míngua, estradas andam a míngua. Então imagina, no próprio Rio de Janeiro, tivemos a ver uma notícia recentemente, de um hospital que só tinha uma médica para atender um hospital inteiro. Imagina, no Santa Maria só tem um médico para atender. Sabe o que vai acontecer? O caos. O caos. E ali, a alguns quilômetros de distância, um mega estádio a ser construído. É claro que revolta. Imagina, uma família veria o filho a desfalecer e não tem médico para atender, enquanto ali, né, milhares de pessoas a trabalhar para construir um estádio de futebol. Né? Então, revolta. Isso é o quê? É a falta dos princípios básicos do reino de Deus no governo. Durante o tempo até vai, mas vamos ver o que vai acontecer com isso. Um príncipe de um país africano foi visitar a Inglaterra na altura do seu desenvolvimento industrial. Desenvolvimento esse que levou, então, à Revolução Industrial. E ele ficou, né, admirado de como podia um país estar tão à frente dos demais países. E ele quis saber qual era o segredo do desenvolvimento industrial da Inglaterra. E então a rainha disse para ele: antes de você ir embora, eu vou te dizer qual é o seu segredo. E ele disse: eu quero saber porque eu quero levar esse segredo para o meu país. Então, no último dia da visita, quando ele já estava embarcado no navio para ir embora para a sua terra, a rainha Vitória lhe oferece uma Bíblia e diz: aqui está o segredo do desenvolvimento da Inglaterra. A Inglaterra foi um país que lutou contra o escurecimento ideológico, espiritual e político que o mundo viveu durante séculos, né? Foi um país um dos primeiros que, como país, se declarou independente daquele regime que estava a toldar o entendimento das pessoas. E não é à toa que foi o país que praticamente despoletou o desenvolvimento industrial ou a forma como conhecemos as coisas, né? Antigamente, uma pessoa pegava na borracha, pegava no couro, pegava num pedacinho de corda e tudo, e cortava aquilo, e costurava na borracha, e colava, e com os atacadores fazia um sapato. Ou seja, uma pessoa fazia o sapato do início até o fim. Então havia várias pessoas numa fábrica a fazer um sapato do início ao fim. E com a Revolução Industrial entenderam: espera lá, mas por que um não faz a sola, outro corta o couro, outro molda o couro, outro costura, outro põe? Quer dizer, vai ser muito mais rápido do que está aqui. Agora pega outra ferramenta, ou seja, tinha que ter tantas ferramentas para uma pessoa só fazer tudo aquilo, quando na verdade precisava só de uma ferramenta aqui para isso, outra para aquilo e tal. E assim muitas outras coisas mais, os moinhos para moer farinha, e, enfim, muitas coisas surgiram com isso. Mas tudo isso foi graças a quê? A deixar que os princípios básicos do reino de Deus atuassem naquele governo. Os princípios básicos do reino de Deus são aplicados numa nação e logo ela é transformada. Isso é notável. Sem os princípios do reino de Deus, o que ia acontecer? A cultura não faz pelo homem o que o poder da palavra de Deus faz. Muitas pessoas acreditam, e até vamos falar sobre isso um pouquinho mais tarde, muitas pessoas acreditam que a educação simplesmente vai fazer com que as pessoas modifiquem
e faça com que as coisas mudem. A educação é importante, a educação é fundamental. Mas sem os princípios básicos do reino de Deus, ela não vai trazer os resultados que se espera. Um navio afundou-se no Pacífico e alguns náufragos conseguiram chegar até uma pequena ilha. E ao procurarem ajuda, alguns se adentraram para dentro da ilha, perderam-se na selva e chegaram então a uma aldeia de nativos. E esses nativos eram canibais, ou seja, eram seres humanos que se alimentavam de seres humanos. E qual não foi a sua surpresa quando viram que o chefe indígena falava fluentemente inglês. Ou seja, aquele chefe daquela tribo nativa ali, né, daquela ilha do Pacífico, falava inglês fluentemente. E eles então ficaram, né, surpresos como era possível, né, ele falar tão bem o inglês. Ele disse que esteve numa universidade americana, esteve a estudar numa universidade americana. E então o líder do grupo, perdido, disse, né, com um certo alívio: bom, se o senhor então é uma pessoa educada, né, uma pessoa com educação, estudou, né, numa universidade, então vocês não são canibais, não é? Eu falei: claro que somos. Somos canibais, sim senhor. Eu falei: mas como é possível? Quer dizer, o senhor com educação acadêmica, né, continuar a ser canibais? Que diferença houve entre antes de ter estado em contato com a civilização, com a educação, e depois? Ele fala: bom, é assim, antes nós comíamos carne humana usando, né, as mãos e os dedos para comer. Depois, né, depois da educação, passamos a utilizar garfo e faca. Quer dizer, mudou muita coisa? É isso que acontece com a educação. Ela pode melhorar, mas jamais transformar. E os princípios básicos do reino de Deus transformam. Pega uma pessoa melhorada e no seu melhoramento a transforma. Portanto, sem os princípios básicos do reino de Deus, não dá certo. Na Argentina foi feito um processo de realojamento num bairro social que havia lá, bairro da Lata. E no inverno, sabe o que aconteceu? No inverno as pessoas começaram a arrancar as madeiras da casa, das portas, etc., para queimar, para se aquecerem. Quer dizer, mudaram as pessoas de lugar, mas não mudaram dentro da pessoa. Sem os princípios básicos do reino de Deus, o ser humano continua a ser o que é, onde for que seja colocado. Também uma pessoa, né, de fora esteve a visitar São Paulo e notou que logo à entrada de São Paulo tinha ali uma favela enorme, né, chamada os Bairros da Lata. E mesmo no centro da cidade, em alguns lugares há, né, aqueles bairros. Mas o que eles notaram, né, que essa pessoa notou, é que atrás desse bairro da Lata, esses bairros da Lata, essas favelas, havia terreno enorme, abundante, né, muito chão, muita terra, e tudo a crescer mato. E aquelas pessoas ali, pronto, a viverem com alguma necessidade. E a terra era boa, segundo o que eles notaram. Afinal de contas, um dos objetivos da sua visita é justamente estudar o solo brasileiro, saber como é que é, etc. E percebeu que aquela terra era uma terra boa. E as pessoas ali iam passar necessidade. E então perguntou para um dos moradores, né: olha, essa terra é tão boa, é uma terra fértil, que planta dá? Por que você não planta nada aí? E a resposta foi um sorriso. Perguntou para um outro, é a mesma coisa: olha, a terra é boa, o que planta nessa terra dá. E às vezes nós que passa alguma necessidade, por que vocês não plantam? Não aproveita a terra fértil para plantar? Ele disse: para que eu vou plantar? Se eu plantar, o vizinho vem e rouba. Então, eu prefiro não plantar. Se o vizinho roubar, não planta. Falta o quê? Faltam os princípios básicos do reino de Deus no coração. Amar ao próximo como a si mesmo. Não é? Portanto, sem os princípios básicos no coração, não adianta tentar fazer modificações, porque essas modificações serão superficiais, durarão
pouco tempo. Agora vamos ver exemplos com os princípios básicos do reino de Deus. O que acontece? Também um navio afundou no Oceano Atlântico e sobreviventes chegam então a uma ilha, mas escaparam do mar, mas tinham medo de não escapar do quê? De canibais, não? E agora aquele receio, né? Então, como é que é? Ficar na praia morre de fome, entrar na ilha mata a fome, né? E agora? O que vão fazer? E naquele negócio de faz, não faz, e etc e tal, um rapaz assim, né, quanto mais novo, menos juízo tem, como se costuma dizer, né? A pessoa vai passando os anos, vai pensando mais no que faz, né? Vai tendo assim alguns cuidados, etc. É igual a criança pequena. A criança pequena tem muita agilidade e pouco juízo, por isso que machuca sempre, cai, né? Depois que ela cai a primeira vez, pensa, espera lá, vou ter cuidado, ela já não age mais assim com tanta imprudência. E assim também é o ser humano. Quanto mais velha for uma pessoa, com mais cuidado ela vai agir e tomar decisões. Mas aquele jovem, né, afoito, corajoso, né, com pouco juízo, ele vai e entra um pouco assim para dentro da selva e vê ali uma espécie assim de uma colina, um morro e uma árvore. E ele sobe então para cima daquela árvore e olha para dentro da ilha e consegue ver o interior da ilha. E então ele grita para os que estavam na praia: estamos safos, fica tranquilo, estamos safos. E o que foi que ele viu para ter certeza que naquela ilha não tinha canibais? Ele viu uma daquelas cabanas típicas, né, desses locais, com uma cruz em cima. Significava que era o quê? Era uma igreja. E onde chegou os princípios básicos do reino de Deus, chegou também o quê? A modificação do coração. E naquela ilha realmente não eram canibais, estavam safos. Portanto, onde está aplicado e a funcionar os princípios básicos do reino de Deus, o amor a Deus sobre todas as coisas, e o amor ao próximo como eu amo a mim mesmo, há modificação no comportamento das pessoas. Um comunista e um cristão estavam a discutir sobre seus pontos de vista. A base da democracia é boa, não resta dúvida que é. Você tem direito a agir e a pensar do jeito que você entende. E você ser responsável por isso mesmo, por agir e pensar da forma que você entender. A base do comunismo é boa, tudo em comum, não era assim nos dias dos apóstolos? Nada era de ninguém e tudo era de todo mundo. Então a base do comunismo é boa, mas aí vem a aplicação, né? Aí já é outra coisa. No capitalismo, a base dele, pode até dizer que é boa, houve alturas que uma pessoa nascia plebeia, era um plebeu, era da classe rasa da sociedade, e ela nunca iria conseguir ser um nobre. Havia muitas coisas que atrapalhavam aquilo. Era uma sorte conseguir mudar de classe. Com o capitalismo não, qualquer pessoa que nasce pobre, se tiver uma boa ideia, vende a sua ideia, consegue dinheiro, mudou de classe. Estudou, mudou de classe. Arranjou um casamento bom, mudou de classe. Então, a base do capitalismo até que pode ser boa, mas a aplicação dele, olha a crise aí. Não é? Então, o ser humano cria muitas bases que são boas. A ideia, quando está na mente, quando está no papel, é boa, mas na prática não funciona. Por quê? Falta os princípios básicos do reino de Deus. Amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, estava um comunista a discutir com um cristão sobre os seus pontos de vista. Porque ele entendia que o comunismo realmente era bom, era o melhor que havia para o ser humano. Afinal de contas, se eu tenho dois, ele não tem nenhum, eu dou um para ele, ficamos dois com um. Essa é a ideia do comunismo, é tudo em comum. Eu tenho uma casa grande, dá para morar 10 pessoas, então põe lá mais 9. Eu tenho uma casa pequena que quase não me cabe, então vou morar na casa que tem espaço para mais um. Essa é a ideia do comunismo, só que não funcionou. E não funciona. E o comunista estava tentando ali a defender o seu ponto de vista como cristão, né? E no auge da discussão vai passando ali um senhor, né? Vai passando ali um senhor de idade, e ele usa então como exemplo, né? O comunista usa aquele senhor como exemplo para reforçar o seu ponto de vista.
Então ele diz, o comunismo põe um casaco novo nesse velho homem. Né? Porque o homem está com seu casaco surradinho e tal, falando para o cristão. Olha, no comunismo, está vendo aquele homem ali? O comunismo dá àquele homem, aquele velho homem, um casaco novo. Aí o cristão diz, muito bem, mas no cristianismo, o cristianismo dá àquele casaco um homem novo. Quer dizer, muda o quê? O coração da pessoa. Transforma a vida de uma pessoa. Não somente o seu exterior, mas principalmente o seu interior. E é por isso que Jesus chamou a atenção aos fariseus, porque os fariseus tinham uma religião de exterior, uma religião de aparência. Aquela coisa para os outros verem e nada mais. Então, São Mateus capítulo 23 e o verso 25, está na página 973 dessa Bíblia, se vocês tiverem. Não, se puder já uma Bíblia para essa Bíblia. Mateus 23, verso 25. Diz assim, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais... Não tem uma aqui em cima? Não. Essa aqui em cima. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de roubo e cobiça. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que o exterior também fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos e de toda imundícia. Assim sois vós, por fora pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e maldade. Quando os princípios básicos do reino de Deus entram na vida de uma pessoa, a modificação começa onde? Em todo lado. Tanto por fora quanto por dentro, mas especialmente no interior. Eu lembro que uma altura estava a trabalhar e trabalhava na rua, de porta em porta, a oferecer às pessoas que quisessem comprar livros de saúde natural. E cheguei então a uma casa, era numa cidade chamada Eldorado, na Argentina. Cheguei numa casa, bati palma à porta, e saiu lá uma senhora, e tal, mostrei para ela, ela não podia comprar, e eu pedi um copo d'água. E ela me trouxe o copo d'água. Quem disse que eu pude beber? E agora não beber também, fazer desfeito, era terrível. Era a situação, por dentro estava sujo o copo. Tinha lá um escaminho de peixe ali a boiar pelo lado, foi terrível. Às vezes é necessário nós termos um cuidado especial com a limpeza interior. Porque o exterior é o que os outros veem. O que os outros veem, eles vão pensar sobre aquilo. O que os outros pensam é problema deles. Agora, o interior é o que Deus vê. O interior é o que eu sou. E disso eu tenho que dar contas a Deus. E os outros podem pensar o que quiserem sobre isso, mas a diferença faz é o que Deus pensa do que realmente sou em meu coração. Por isso que Jesus chamou a atenção aos escribas e aos fariseus, que eles tinham aquelas regras todas, aquelas tradições todas, tudo aquilo para mostrar ao povo, olha para nós, olha aqui, ó, olha eu aqui, ó, sou santo, ok? Sou santo. É assim. E Jesus disse para ele, vocês são como sepulcros caiados. Em 2005 eu fiz uma viagem até a Romênia, e o novo carro que estava deu problema na Itália. E levaram para fazer uma reparação nele, numa oficina, e próximo ali tinha um cemitério. Eu fui lá, né? Não tinha nada para fazer, para dar uma volta naquilo, para ver como é que era. E eu vi lá um sepulcro, que era feito de mármore, e era tons sobre tons. Ia do castanho ao cinzento escuro, do castanho escuro, passava pelo cinzento claro, castanho claro até o castanho escuro, assim, tons sobre tons e detalhes. Era fantástico aquele túmulo. Eu imagino que devia valer ali umas dezenas de milhares de euros. Era fantástico, era lindo aquele túmulo. Mas o que tinha lá dentro? Podridão, ossos podres lá dentro. Assim é a vida de muitas pessoas. Olha para aquela pessoa e fala, nossa, essa aí, olha, se o Jesus leva, que ela está santa. Mas não dá nada.
A santidade não é o que se vê por fora. A santidade é o que se vê por dentro, que vai refletir também fora. Aí está a questão. Jesus não diz para limpar somente o interior. Porque há muita gente que pensa assim, bom, já que é assim, não vamos preocupar, porque eles vão pensar que eu estou limpo por dentro. Então, mesmo que esteja por fora, pensar limpo por dentro. Dificilmente quem está limpo por dentro está sujo por fora. Muito dificilmente. É raro, acho que não tem como. Pode acontecer, não é? Pode acontecer. Mas, quando se limpa por dentro, que é mais difícil, o por fora é uma consequência. Não é? Vai ser uma consequência. Portanto, é importante nós termos isso em consideração. Nós sabemos que a educação é um poder muito grande na vida do ser humano. Se puder todos serem educados, serem instruídos, aprenderem, será muito bom. Ler muito é muito bom. Mas ela nunca é tão poderosa para mudar a natureza do ser humano. Então, um certo cavalheiro, ele defendia que se vocês quiserem ver o mundo mudado, é necessário ter mais escolas, é necessário educar o povo. Se quiserem ver uma transformação maravilhosa no mundo, então façam mais escolas, que toda aldeia exista uma boa escola. Ele defendia que a educação era o que o mundo precisava. E para dar provas a isso, ele treinou de tal forma um gato que ele tinha, que o gato ficava apoiado nas patinhas de trás e com as patinhas na frente segurava uma vela acesa. Isso segurava aqui durante vários minutos. Quer dizer, uma educação que me deu aquele gato, que ele fazia isso. Uma coisa fantástica. Então, nas suas palestras, para defender o seu ponto de vista da educação, que a educação, só a educação já fazia tudo e mostrava, está aqui o gato. Você já viu algum gato fazer isso? Não. Foi só educado que agora ele faz. E ele defendia isso. Então, um cristão, sabendo dessa situação, ele quis mostrar que a educação não é tão útil na transformação de um ser humano como os princípios básicos do reino de Deus. E aquele homem dizia, esse gato, ele jamais vai abandonar essa posição que está, porque ele foi muito bem educado. E assim ele defendia. Então o cristão disse, olha, eu provarei o contrário. E aquele homem diz, eu quero ver. E houve então aquele desafio. No dia seguinte, então, o cristão trouxe um rato escondido dentro de uma caixinha. E estava ali o gato, na sua posiçãozinha, né, de educado, segurando uma velhinha com as patinhas à frente. E nada o fazia mover-se. Podiam bater palma, podiam chamar, podiam fazer o que for, o gato estava ali, sossegadinho. De repente o cristão abriu a caixa e o rato saiu. E o que vocês acham que aconteceu? O gato de um salto saltou para cima do rato e lá se foi o rato. Né? Muito bem. Quem teve mais poder sobre o gato? A natureza ou a educação? A natureza humana, ela é muito forte. Uma pessoa pode ser polida, pode ser educada, pode ser como for. Mas se ela for instigada e a sua natureza for posta em evidência, diploma, educação, posição social, conceito, vai tudo por água abaixo. Quantas vezes vemos pessoas famosas, né, a fazer coisas e ficam pensando, nossa, eu não imaginava que essa pessoa fosse assim. Então, neste caso, a natureza do gato sobrepôs-se sobre a sua educação. Assim também acontece com o ser humano. Com toda certeza, você já deve ter ouvido falar, né, de, por exemplo, um advogado que mostrou-se ser depois uma pessoa não digna, pessoas que às vezes tratam outras com casca e tudo, não é? Pessoas que não têm uma linguagem polida, uma linguagem rude, né, indigna de uma pessoa educada. Bebem, embriagam-se, como se não tivesse educação alguma. O mesmo acontece com o médico, com o engenheiro, com tantos outros que estiveram em grandes colégios.
E o que foi que aconteceu com eles? O que fez por eles a educação? Apenas uma mudança superficial. Apenas pegar naquilo que já eram e deu ali uma melhorada, não é? Portanto, só o Evangelho de Cristo é o único que tem poder para efetuar uma mudança radical no coração humano, e essa mudança chama-se então regeneração. O apóstolo Paulo ao novo diz de novo nascimento, está em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. O homem passa a ser então uma nova criatura. É um homem novo dentro do casaco velho, não é? Ou seja, a pessoa continua a ser o que ela é, mas transformada. Ela agora vai ter uma maneira diferente de pensar, uma maneira diferente de agir. Os princípios básicos do reino de Deus fazem toda a diferença, pois eles fazem uma transformação do interior para o exterior, e algo que se torna visível na vida de quem o tem. Portanto, se quisermos ver a transformação na nossa família, se quisermos ver uma transformação na nossa sociedade, se quisermos ver uma transformação no país, essa transformação deve começar aonde? Em primeiro lugar, em mim. E não uma transformação exterior, mas sim uma transformação que vem do coração. Eu sujeitar-me inteiramente à vontade de Deus. Em primeiro lugar, o quê? Deus. Então, conforme nós lemos em São Marcos, amar a Deus sobre todas as coisas, não é? Amá-lo de tal forma que não vai haver dúvida sobre quem é que domina a nossa vida. São Marcos capítulo 12, verso 30, página 1002. Vamos ver os princípios básicos do reino de Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que esses. Há outros mandamentos, mas não maiores do que esse. Porque quem ama, cumpre a lei. Quem cumpre a lei, obedece e passa a ser amigo de Jesus. E aos amigos dele, o que ele vai fazer? Ele vai sempre amparar, vai sempre cuidar. Portanto, não devemos deixar que em momento algum, seja por uma tristeza, seja por algo ruim que nos aconteceu, seja por uma desfeita, seja que circunstância for, não devemos de forma alguma deixar que esses princípios básicos do reino de Deus se afastem da nossa vida. Porque Jesus, quando entra em nosso coração, Ele traz consigo esses princípios básicos. E outros mais, Ele vai complementando a nossa vida. Então, se nós deixarmos que a tristeza nos afaste de Jesus, iremos perder com isso. Se os desgostos nos afastam de Jesus, iremos perder com isso. Se qualquer situação nos afasta de Jesus, nos afasta desses princípios básicos, nós só vamos perder com isso. Então não deixe de forma alguma que nada afaste desses princípios básicos. Não consinta nem que dor, nem tristeza, nada apague esses princípios básicos que é o amor. O amor a Deus e o amor ao nosso próximo. Devemos lembrar sempre, Cristo está conosco, Ele nos protege, Ele nos ampara e Ele nos habilita a fazermos tudo o que Ele quer que nós façamos. Mas em primeiro lugar, devemos pôr o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas virão por acréscimo. Então já temos sempre isso em mente, e sermos cidadãos para os céus. Amém. Agradecemos ao Senhor esta mensagem que nos trouxe e ao irmão André por se ter disponibilizado para nos transmiti-la. E temos neste momento o espaço de tempo para nos recordarmos daquilo que o Senhor fez por nós durante toda a semana. Deus protegeu-nos, Deus nos guardou e nós consideramos, e muitas vezes consideramos que é tudo já um dado adquirido nosso. Passou, se temos uma dificuldade, lembramos de Deus, mas depois, quando essa dificuldade ultrapassou, já não nos lembramos mais. Nós hoje temos um momento da oferta de gratidão, uma oferta que podemos trazer ao Senhor, uma oferta é uma oferta voluntária, uma oferta que vai servir para o desenvolvimento da causa de Deus e é uma oferta completamente voluntária. É uma oferta que pode ser feita monetariamente, mas também pode ser feita através do louvor. E vamos aqui aproveitar e então, enquanto fazemos as nossas ofertas, vamos louvar ao Senhor
com o hino número 193. Vamos cantar a primeira e a última estrofe do hino número 193. Não consentir. Que o Senhor possa abençoar esta oferta e cada um dos ofertantes segundo as suas necessidades. Amém. Chegamos ao fim dos nossos trabalhos. Agora, para concluirmos de pé, vamos louvar ao Senhor com o hino número 171, Vem-me habilitar.
conclusão dos nossos trabalhos, vamos ajoelhar, ser dirigidos em oração. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Graças te damos por tuas bênçãos, te agradecemos por esse dia, te agradecemos por aqui estarmos, te agradecemos em especial pela oportunidade que temos de ouvir porções da tua palavra, dela tirarmos lições, e te agradecemos também pelo trabalho maravilhoso do Espírito Santo em nossos corações para a compreensão da tua palavra, e pedimos que conceda-nos a cada dia ter o desejo de conhecer melhor sobre nosso grande Salvador, conhecer as suas promessas, nos prepararmos para recebê-las e também nos prepararmos para os acontecimentos vindouros. Queremos pedir que perdoe os nossos pecados, nossas faltas, aquilo que temos feito ou temos deixado de fazer que não tem sido o teu agrado. Também pedimos que nos dê forças para passarmos por provações, por tentações, possamos ser vitoriosos e o seu nome seja assim glorificado. Pedimos que abençoe a todos nós que aqui estamos, abençoe a cada família que está aqui representada. E pedimos que ao sairmos daqui, possamos levar uma bênção especial para hoje, para essa semana, e assim possamos sempre ter a certeza da tua companhia, da tua comunhão conosco. Dá-nos sempre o desejo de levarmos em nossos corações os princípios do teu reino. Amém. E um dia possamos lá estar contigo a viver eternamente. Amém. Fica conosco, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Temos concluído os nossos trabalhos. Que a paz e a graça do Senhor sejam connosco. Amém.
Estava aí no Rio, né? Deu outra dica, Agora tem que vir um passado, às vezes. tem que